Portanto, ok, pronto. Acho que estamos ao vivo, Teresa. Vamos confirmar aqui no nosso Facebook para podermos começar mais uma das nossas lives, hoje com um tema também muito interessante. É verdade. Hoje temos aqui um tema que põe muitos desafios, não é, às mulheres. E que nós, depois de vermos aqui vários temas que queríamos, no fundo, abordar, decidimos que era um tema que nos interessava e que achávamos que fazia todo o sentido. É um tema que muitas mulheres não sabem como lidar, não é? As pessoas veem-se um bocado aflitas com esta situação. E depois há pessoas que superam esta fase e há outras pessoas que ficam aqui completamente, como é que eu ia dizer, agarradas, não é? Presas a esta fase. Isto é uma experiência muito pessoal e muito única, não é? Cada pessoa passa por esta fase, que isto é, a menopausa é uma fase de transição, digamos assim. Cada pessoa passa por esta fase de forma diferente, não é? É óbvio que há aqui um conjunto de sintomas, digamos assim, que são muito comuns à maior parte das pessoas, mas cada pessoa vive a menopausa de uma forma diferente. Não sei como é que foi contigo. Olha, comigo foi um bocado estranho. Eu tive alguns sintomas, mas uma coisa muito leve, e depois, em termos de período, fiquei sem o período de um dia para o outro, assim, sem esperar, relativamente cedo. E foi uma coisa que não me preocupou nada, porque achava que podia perfeitamente viver assim. O que acontece é que depois tive muitas alterações, não é? Porque foi uma coisa bastante abrupta. E depois comecei, pronto, com aqueles sintomas que nós sabemos, que é os suores durante a noite. Eu senti muito uma situação que era de irritabilidade. Eu senti muito a parte da irritabilidade o tempo todo ali eu diria, a massacrar-me. Pronto, muitas vezes aquela sensação, até porque tinha a ver com não conseguir dormir de noite, não é? Porque a pessoa tem calor e tem frio, e tem frio e tem calor, e destapa-se e tapa-se. Exato. Depois fiquei alagada em suor, e é um suor que é somente água, mas que é altamente desagradável, e portanto tudo isto vai fazer com que a pessoa não consiga descansar. E depois, noites após noites, sobretudo para quem está habituado a dormir bem, não é? Que era o meu caso. Eu era uma pessoa que dormia bem, dormia, pronto, 7 horas, 6 horas, às vezes tinha noites de insónia, mas era uma coisa muito rara. De repente entro nesta situação, não consigo dormir uma noite como deve ser, não consigo, e isso começa a destabilizar-me do ponto de vista emocional completamente, porque depois estava cansada, porque depois ia para a cama, mas já ia para a cama a pensar, vou outra vez para aquela tortura, não é? E os dias somados aos dias, pronto, e depois comecei a investigar e a ler mais sobre esta situação da menopausa, o que é que havia a fazer, que alternativas é que havia. Há muita gente que considera a compensação hormonal, não é? Eu não considerei, achei que não fazia sentido. Também não, sim. Eu acho que tudo aquilo que não é natural para mim não faz sentido e, portanto, não passava por aí, embora houvesse quem achasse que era a solução mais fácil. E, portanto, depois fui aprender, fui estudar e fui ler, e acho que isso me ajudou bastante a compreender o processo, não é? Depois, como é que eu ia lidar internamente? Isso depois fui fazendo ajustes. Sabes que, no fundo, há aqui, isto agora para explicarmos um bocadinho só sobre o que é o processo da menopausa, há aqui 3 fases, não é? Há aqui uma primeira fase, uma pré-menopausa, onde nós já começamos a sentir aqui alguns sintomas, no fundo são aqui estes sinais, e daquilo também que eu estudei e que eu li, às vezes, a partir dos 30 e tal, nós começamos a entrar já neste período com alguns destes sintomas. E agora é cada vez mais normal. Exato, agora é cada vez mais podem ter sintomas, às vezes até aos 60 e tal. Portanto, tu podes levar 5, 10, 15, às vezes 20 anos com estes desconfortos, estes desequilíbrios. Mas isso é muito comum. É comum e é muito. Tem um impacto muito grande na nossa vida do dia a dia. É muito estabilizante, não é? E é uma coisa que mexe muito com a mulher. Eu acho que isto também equivale a uma mudança na nossa perspectiva de vida, e muitas vezes nós não fazemos essa mudança.
Pronto. Porquê? Porque, no fundo, biologicamente, o que nos está a ser dito é abranda, não vais continuar a ter a vida tão ativa como tinhas até aqui. Só que nós, sobretudo nós mulheres portuguesas, a maior parte das pessoas não sabe, mas nós temos a taxa mais alta da Europa de mulheres que trabalham full-time. Portanto, nós estamos na nossa vida ao lado dos homens, num trabalho lado a lado, não é? Sobretudo quando estamos num matrimónio, num casamento, e, portanto, nós continuamos a trabalhar imenso. E isso vai contra o ciclo natural daquilo que é a altura de abrandar, mas não, nós continuamos. Mas nós continuamos. E há aqui uma agravante nestas idades, que eu não sei se aconteceu contigo. Normalmente, eu, por exemplo, tive a minha, cá está, menopausa, digamos assim, começou por volta dos 47, 48. Então, tu ainda tens filhos, muitas vezes filhos adolescentes, e tens que cuidar dos pais, que muitas vezes já começam a precisar. Então, é realmente uma vida muito agitada, numa altura em que a pessoa devia começar a ganhar uma perspectiva diferente, a acalmar, ganhar uma perspectiva diferente da vida. E isso normalmente não acontece. Sim, porque imagina o que é fazeres, primeiro que tudo, preparares tudo para o dia de trabalho, não é? Porque muitas vezes o dia começa às 6h30 da manhã, 7. Depois fazes toda a preparação das crianças, dos jovens, para irem para as suas universidades, escolas, aquilo que for. Depois vais tu para o teu trabalho. São 8 horas de trabalho, normalmente um trabalho intenso, porque normalmente nesta altura as pessoas já são pessoas maduras, não é? Pessoas com muita experiência, portanto, muitas vezes dentro dos organismos ou das empresas onde trabalham, são pessoas de confiança que estão a dar o seu máximo, não é? Depois voltam para casa e têm a preparação do jantar, a reunião da família, e depois muitas vezes, já fora de horas, ainda vão à mãe, ou ao pai, ou aos pais, ou alguém da família, não é? Para dar um apoio. Portanto, muitas vezes a vida ativa acaba por volta das 11, meia-noite, às vezes 1 da manhã, quer dizer, isto é um desgaste muito, muito grande. Portanto, eu acho que, no fundo, nós estamos a ir contra, muitas vezes, o ciclo natural, não é? Biológico, que nós deveríamos adotar. Ora, isso, em termos do nosso corpo, vamos muitas vezes entrar, lá está, num cansaço muito grande. O que é que acontece? Muitas vezes a pessoa, quando tem um bocadinho, senta-se no sofá e adormece. E depois a pessoa adormece profundamente, e o que é que acontece? A irritabilidade ainda tinha a cozinha para arrumar, ainda tinha isto para fazer, e adormeci, pronto. Portanto, a própria pessoa... Há uma grande... continua-se a ter uma vida muito intensa, mas há uma grande falta de energia. Pois, e a própria pessoa muitas vezes critica-se a ela própria pelo facto de não ter a energia que gostaria de ter, não é? Sim. Porque depois há aqui uma série de sintomas, não é? Que são mais comuns, os que nós chamamos os calores, não é? E os calores à noite, os calores noturnos. Para mim foi aquilo que realmente me afetou mais, era esses calores, principalmente à noite, que eu acordava à meia da noite e tinha que me despir porque não aguentava o calor, não é? Mas depois há uma série de outras coisas que também são afetadas, a memória, a concentração, não é? Às vezes problemas urinários. Portanto, há aqui um conjunto, toda esta parte destas, como tu dizes, esta irritabilidade que depois também vai surgindo, porque há desequilíbrios hormonais, não é? Portanto, é natural que nós sintamos todas estas coisas no nosso corpo. As alterações do sono, que vêm também não só desta parte dos calores, mas acaba por acontecer também, mesmo quando não há estes sintomas dos calores. Acho que normalmente há também alterações, há alguma perturbação do sono. Sim, até porque a pessoa não consegue dormir a noite inteira, não é? Exato. Portanto, há um conjunto... É como se estivessem 30 graus, e não estão, não é? Portanto, é uma coisa... Então, há um conjunto realmente de sintomas que têm muito impacto no nosso dia-a-dia. E depois há também, passada esta fase mais de transição, há outro conjunto de sintomas. Normalmente há aqui uns sintomas que vão diminuindo, mas há aqui depois um conjunto de outros problemas de saúde mais graves que também podem acontecer, as osteoporoses, os problemas cardíacos. Eu, por exemplo, toda a vida tive uma tensão arterial muito baixa e nesta altura da menopausa a minha tensão destabilizou completamente. E foi realmente aquilo onde eu senti, digamos, a grande diferença e aquilo que teve mais impacto, não é? Sim. Na vida. Uma das coisas que tu já falaste, que eu também acho, e há muita gente que nos diz isso, é a pessoa, por exemplo, está na cozinha, vai para a sala e ir buscar uma coisa e a meio já não sabe o que é que vai fazer, não é? Portanto, aquela sensação
que não é propriamente perda de memória, mas é o que é que eu vinha aqui fazer? Já não sei. Às vezes é uma espécie de nevoeiro. Sim, às vezes isso vai afetar a pessoa. Epá, já não sei o que é que vinha fazer. Ai, mas que disparate. Ai, perdi os óculos. Ai, não sei onde é que os tenho. Ai, as chaves. Pronto. E é estas coisas que são pequenas coisas que não têm importância, não é? Mas que afetam. Sim, mas tem impacto no nosso dia a dia. Sim, e que muitas vezes põe a pessoa a pensar: epá, já não estou no meu melhor, não é? E quando a mulher começa a pensar que já está, e depois é interessante, no fundo, a forma como as pessoas reagem, porque eu acho que há 2 tipos de pessoas. Há as pessoas que se entregam à visão de que agora já estou a envelhecer e, portanto, vou entrar nesta menopausa, ou já estou na menopausa e vou ficar uma pessoa de idade, não é? Ou as pessoas que vão, no fundo, tentar reverter a situação e encontrar aqui soluções para não se entregarem ao problema, não é? Porque nós sabemos que hoje em dia a nossa vida ativa vai Sim, vai até cada vez até mais tarde, não é? aos 60 e tal, 70, não é? Muitas vezes a trabalhar, e depois, se tivermos qualidade de vida, pode ir até aos 80, 90, e portanto. Sim, que é como nós queremos, como nós queremos. Era aquilo que tu estavas a dizer, não é? Muitas vezes é aos 40, 50 que a menopausa acontece, mas depois temos ali mais 30 anos Sim. que são importantes de viver com qualidade de vida, não é? Normalmente é daquilo que eu também li, entre os 48 e os 52, 53, Sim, mas começa hoje em este. dia há muita gente a começar mais cedo. Eu comecei um bocadinho mais cedo. E cá está, esta pré-menopausa, os nossos períodos vão começando a ser irregulares, mas para estarmos realmente na menopausa, tem que haver aqui clinicamente, digamos assim, tem que haver um período de 1 ano inteiro sem ter período para que se diga que estamos realmente na menopausa. Sim, mas mais do que propriamente a visão médica, não é? Que é evidente Sim, que é claro. super importante, eu acho é que é muito como é que nós, mulheres comuns, vamos enfrentar isto, não é? E dar volta à situação. Eu achei muito interessante porque estive a ver, até a investigar vários países e, por exemplo, a Inglaterra é uma condição muito estudada e muito integrada dentro das empresas. Portanto, as empresas levam em consideração a fase em que a mulher está. Aqui em Portugal as pessoas nem lhes ocorre, não é? Claro que não. Portanto, nós ou nos safamos na situação e conseguimos gerir tudo isto, não é? Até às vezes num relacionamento, numa relação de casal, o marido não percebe, não é? Pode ter assim um vislumbre, mas são raros os casais em que as pessoas partilham profundamente as coisas, não é? A maior parte dos casais, até por uma questão às vezes de algum pudor, as mulheres não partilham, não falam muito sobre isso, não é? Portanto, é muito vivido em solidão. E agora o que é que eu vou fazer à minha vida, não é? Como é que eu vou dar a volta à situação? Portanto, é importante, e hoje o nosso tema são estas dicas para conseguir viver melhor esta fase, não é? Exatamente. Como é que nós podemos, o que é que nós podemos fazer então para viver esta fase com uma maior serenidade, maior bem-estar, mais Sim, qualidade de vida? e mantendo esta garra que eu acho que as mulheres portuguesas têm muito, não é? De dar a volta às situações, de serem, no fundo, muitas vezes as matriarcas e não se deixarem ir abaixo, mas também não fazerem não ter aquela postura da mulher heroína que leva tudo por diante, não é? Temos que ter aqui um equilíbrio, por um lado, mantermos a nossa energia e sermos capazes de continuar a fazer coisas, mas por outro lado também darmos espaço e darmos tempo Eu e acho olharmos que para nós. temos que respeitar o nosso corpo. Exatamente, e muitas vezes entrando aqui, e isso eu própria falo de experiência, porque foi uma coisa que eu mudei muito na minha vida, foi ter momentos de self-care, ou seja, momentos em que eu trato de mim, momentos que são meus. Por exemplo, eu Isso é faço imprescindível. 1, 2 vezes por mês uma massagem de relaxamento. Isto era uma coisa que eu não fazia. Às vezes fazia como sabes, tive uma fase da minha vida que estava todas as semanas dentro de aviões, portanto, quando estava num nível de stress muito grande, até era uma questão terapêutica, tinha que marcar uma massagem para conseguir descontrair, mas era uma questão mesmo física, pronto. Hoje em dia não, hoje em dia é para poder usufruir desse momento para mim, não é? E eu acho que isso muitas vezes as mulheres, nomeadamente as mulheres portuguesas, que são muito como é que se diz, a padeira de Aljubarrota, leva tudo por diante, não é? É verdade, a mulher portuguesa é muito assim, tem muito valor, eu considero que as mulheres em Portugal têm imenso valor, mas muitas vezes têm este problema, não dão tréguas a si própria. E então o que é que acontece? Estão no esforço do esforço, não é? E às vezes já estão para lá de Bagdá, como eu digo muitas vezes,
Mas quer dizer, nesta fase não podemos lidar assim com a situação. Sabes que na parentalidade consciente usava muito um termo que era o ser mãe de ti mesma. Pois. Tem muito a ver com, temos que cuidar de nós. E esta fase, então, é essencial. É essencial cuidarmos. É importante sempre, mas nesta fase da nossa vida é mesmo importante olharmos para nós, respeitarmos o nosso corpo e respeitar os limites. E respeitar os nossos limites. Respeitar os limites, respeitar os ciclos e perceber que, como tu disseste muito bem, há uma pré-menopausa, depois temos a menopausa e depois temos uma pós-menopausa. E se nós não, sobretudo na fase da menopausa, se nós não integramos estes conceitos de respeitarmos o nosso corpo, respeitarmos os nossos ciclos e termos alguma calma connosco próprios, não é? E termos cuidados connosco próprios, nós vamos ter uma pós-menopausa que nunca mais acaba. Exato. Que vai até aos 60 e tal, 68, 70 anos e as pessoas ainda cheias da fatiga. Há pessoas que sofrem anos e anos e anos com estes... E tem muito a ver com isto. Estes desequilíbrios, não é? Exato, mas energeticamente tem muito a ver com isto, com, eu vou dizer assim, falta de respeito por si próprio, por si própria, não é? De não integrar que tem que abrandar e continua à direita e à esquerda a fazer, sem nunca ter aquilo que os americanos chamam o wrestler, não é? Restless, não descansa, não tem descanso. E isso é muito complicado. Sim, porque o corpo já pede outro tipo de intensidade, não é? Já pede outro tipo de dia-a-dia. Mais regrada, sim. Outro tipo de dia-a-dia, não aquele dia-a-dia que nós se calhar fazíamos aos 30 ou aos 40, não é? Nós aos 50 e aos 60 vamos ter que ter um dia-a-dia diferente. É evidente que há muita gente que diz, mas eu não posso porque está tudo em cima de mim. Pronto, mas também muitas vezes, lá está, as pessoas têm tendência para chamar a si todas as responsabilidades, nomeadamente, por exemplo, em casa, as pessoas não pedem ajuda. Eu tenho 3 filhos, não é? E os meus filhos sempre me ajudaram em casa em tudo, porque nós muitas vezes... Sim, nem conseguias de outra forma, não é? Sim, em vez de 3 estávamos 5, não é? Porque havia 2 que eram os meus enteados e que vinham e não havia hipótese de eu fazer tudo, quer dizer, era impossível, portanto... Esta ideia de que em casa trabalhamos em equipa e em família é também uma ideia que muitas vezes a mulher portuguesa não abraçou e, portanto, continua a ser ela que... Sim, há muito este espírito, nós próprios chamamos as coisas para nós. A responsabilidade toda a nós. A responsabilidade da família, da casa, não é? A gestão do projeto familiar. Exatamente. Toda sobre os nossos ombros, o que não tem que ser assim, não é? E depois pensa, é o projeto dos filhos, é o projeto do marido, do relacionamento, é o projeto depois dos pais e às vezes é o projeto dos netos. Portanto, as pessoas chamam tudo, quando acabaram de chamar tudo aquilo que há a chamar, energeticamente estão exaustas, não há hipótese de recarregar baterias. Okay. Então, o que é que nós temos, que dicas é que nós temos para partilhar? Olha, temos aqui a primeira dica. Ajudar nesta fase. A primeira dica que eu acho que é muito importante é a pessoa comer bem. Pronto. Eu acho que em Portugal as pessoas muitas vezes fazem a dieta mediterrânica e comem mais ou menos bem. Não comem, se calhar, extraordinariamente bem, mas comem mais ou menos bem. O problema, muitas vezes, é o exagero de açúcar. Pronto, nós sabemos que o açúcar está disfarçado em muitas coisas, não é? Desde os cereais, processados. Sim, as pastelarias, por exemplo, um problema que nós temos social é que as pastelarias estão cheias de bolos e doces e muitas vezes são altamente prejudiciais. E se a pessoa vai tomar um chá com uma amiga ou beber um café com uma amiga e não come nada, mas não comes nada, mas ao menos um pastelinho de nata, pronto. Há sempre aquela, e eu por mim falo, porque eu adoro, às vezes só um bocadinho, uma coisa pequenina, mas adoro um café com um brigadeiro, uma coisa dessas, pelo-me por esse estilo de coisa, mas são coisas que diariamente, não é? Feitas todos os dias. Muita gente toma o pequeno almoço, que é uma meia de leite ou um garoto e um pastel de nata. Quer dizer, isto é completamente, do ponto de vista nutricional, é um disparate completo. Pronto, portanto, é preciso ter muita atenção à alimentação. O açúcar, atenção, não é? A ingestão de açúcar diária. E depois há aqui 2 coisas que eu queria falar, que uma não é propriamente alimentação, mas que eu acho que é muito importante. A ingestão de álcool, porque há muitas mulheres que, devido exatamente a estas alterações e tudo isto, imagina, a pessoa acorda durante a noite, vem até à sala
e bebe um gin ou uma coisa qualquer dessas. Bem, cuidado com, às vezes, a ingestão de álcool ou em momentos sociais repetidos ou nestas situações de solidão, porque também muitas vezes nós sabemos que estas fases podem ser acompanhadas de um divórcio, dos filhos saírem de casa de forma repentina porque vão para o estrangeiro, todas essas coisas que são altamente estabilizantes podem levar a esta necessidade de se refugiar no álcool. E isto é uma coisa que é muito problemática. Portanto, cuidado com isso. E outra coisa que nós sabemos também que é muito prejudicial é o tabaco. Portanto, também muitas vezes as pessoas não se refugiam no álcool, mas refugiam-se no tabaco. E vêm para a sala e fumam um cigarrinho e depois não é um cigarrinho, são 2 ou 3. Pronto, eu infelizmente tive esse exemplo muito próximo com a minha mãe, que acabou por falecer com um cancro muito complicado, tinha tudo a ver com tabaco, e a minha mãe fazia isso, a minha mãe vinha para a sala, 2 da manhã, das 2 ou das 3 às 5, estava a fumar. Pá, isto é muito complicado. É muito complicado. É absolutamente um atentado à nossa saúde. Portanto, atenção à alimentação, à nutrição e também a estes hábitos que são fundamentais. Beber muita água, naturalmente. Sim, exato. Hidratar-se bem, que também é uma coisa que muitas vezes as pessoas esquecem. Eu agora estava a comentar contigo, tenho esta solução destes, por acaso até tenho 2, tenho um aqui em cima, tenho outro lá em baixo, que isto é excelente porque tem a marcação das horas de manhã e de tarde para nós irmos bebendo e como é uma palhinha, a pessoa puxa e bebe muito mais do que aquilo que habitualmente beberia. É excelente. Muito prática. Sim, a hidratação é essencial em qualquer altura, mas ainda mais quando o corpo passa por estas alterações hormonais. Sim. O exercício físico. Sim, a segunda dica é o exercício físico. Muitas vezes as pessoas dizem, não tenho energia. Pronto, nem que seja caminhada, eu muitas vezes digo caminho 20 a 30 minutos por dia. Muito importante. Se a pessoa puder, hoje em dia há imensa coisa no YouTube, há imensos exercícios fáceis de yoga. Agora, sim, yoga, pilates, esse tipo de coisas. No último live também falámos do yoga na cadeira, que é um yoga muito fácil de fazer, mas que ajuda imenso na parte de elasticidade das torções, que muitas vezes a pessoa está ao computador o dia inteiro, não é? E que chega ao fim, está completamente as mãos e as costas, e aqui esta zona toda muito, como é que se diz, em tensão, não é? Toda a zona do pescoço. Sim. Portanto, e o exercício aqui é muito importante, porque nesta fase começa a haver muito da perda muscular e a nível ósseo, portanto, o exercício aqui também vai ajudar a melhorar estes 2 aspectos. Portanto, sim, eu até queria referir uma coisa que tive ontem a ver, por acaso foi um dos meus filhos que mandou, mas que eu já tinha lido, que é a demência está ligada à falta de força e de força nas pernas e à falta de equilíbrio. Portanto, é muito importante nesta fase a mulher treinar a força, nomeadamente a força de pernas e o equilíbrio. E eu tenho uma aula de yoga onde às vezes estão pessoas que até são mais novas do que eu, e eu vejo que as pessoas têm muito pouco equilíbrio. Portanto, atenção a isso, que o treino de equilíbrio é uma coisa que se faz sem ser preciso nada de extraordinário. Às vezes é simplesmente até juntar os pés, a posição de Tadasana, não é? Que é a posição da árvore no yoga, que é uma posição simplesmente de estar em pé, fechar os olhos e manter-se naquele equilíbrio. Isto para algumas pessoas é difícil. E portanto, é bom percebermos isto e treinarmos. Sim. E acho que já há realmente muitas coisas que nós podemos fazer em casa que nos ajudam nessa até como, portanto, não só o exercício pelo exercício, mas como técnica de relaxamento também. Exatamente. Outra dica que eu acho que é importante é esta, encontrar aqui formas de gestão de stress. Sim. Que nos aliviem desta tensão e destas alterações, não é, do humor e esta irritabilidade, pronto. O exercício ou certo tipo de exercício pode ser também pode ter também este fim do relaxamento. Sim. Da própria gestão de stress. No relaxamento há um aspecto muito importante que é a respiração. Pronto, eu não sei se as pessoas sabem, mas eu fiz um curso de instrutores de Qigong, tenho 3 anos de estudos no Fundo de Medicina Chinesa, em que um dos aspectos mais importantes é a respiração. Portanto, a respiração é um regulador. Se nós aprendermos técnicas de respiração, e há uma técnica muito simples que é a respiração em quadrado, portanto, em que nós vamos pensar, inspiramos em 3 tempos, retemos em 3 tempos, expiramos em 3 tempos e retemos com os pulmões vazios 3 tempos.
Esta respiração feita em pé ou feita já na cama é uma respiração muito boa para induzir o corpo exatamente num estado de relaxamento, para depois podermos até dormir melhor, oxigenarmos melhor o nosso cérebro, o nosso corpo, e previne muitas coisas. Agora, é evidente que temos que ter a disciplina de fazer isto todos os dias. Podemos fazer, imaginem, 20 respirações de manhã, 20 respirações à noite. Esta coisa tão simples pode-nos trazer Faz uma diferença mais muito qualidade grande. de vida. Sim, sim. Agora, E lá agora está, temos que dar tempo para nós próprios. sim, sim. Falaste aí nesse tipo de práticas à noite, e isso tem a ver com uma outra coisa que é extremamente importante, que é realmente encontrar aqui rotinas para melhor dormir, não é? Sim, para induzir, no fundo, Para o induzir sono. melhor o sono. Há coisas tão importantes, e nós também falámos isto da última vez, a temperatura do quarto, a luz, o evitar pelo menos uma hora antes de dormir, os aparelhos, por Sim, causa da luz azul, que vai inibir, digamos, a produção da melatonina, que é aquela hormona que depois nos permite relaxar para dormir melhor. Portanto, há um conjunto de coisas. Há uma coisa muito interessante que eu já fiz e que eu acho que pode ser também uma dica gira, que é as pessoas manterem uma espécie de um diário de sono, para perceberem exatamente como é que são os seus padrões de sono, o que é que está a influenciar o seu sono, a que horas dormem, quantas vezes acordam durante a noite, a que sim, horas acordaram, que é para perceber como é que sim, foi a sua noite, e irem percebendo o que é que funciona melhor. Estas pequenas práticas, sim. essas práticas de relaxamento da respiração, ou pequenos exercícios até já feitos na cama, ajudam a induzir o sono. E isso depois faz muita diferença, porque já basta aquilo que estas alterações hormonais desta fase e os calores nos fazem dormir mal, não é? Portanto, Sim. é Existe preciso. uma aplicação que eu recomendo, que se chama Sleep Cycle. Eu tenho. Podemos depois partilhar no nosso grupo de Facebook, que ajuda imenso, exatamente, até porque se a pessoa tiver que acordar, com o Sleep Cycle, ele vai nos acordar quando nós estamos a sair daquele sono profundo. Sim. Portanto, em vez de nos partir o Isso tem a ciclo ver com os ao ciclos. meio, não, É. ele espera, tem ali por exemplo, se eu disser eu quero acordar às 7, ele vai-me acordar entre as 10 para as 7 e as 7h10. Portanto, tem ali um ciclo que sabe, já que as minhas ondas de sono vão começar a ser mais leves, e acorda-me nessa fase. Isso é É muito bom. diferente acordares numa fase de sono mais leve ou numa fase de sono mais Claro, profundo, claro, e é mais abrupto, claro, sim, sem claro. E dúvida. sobretudo se passaste uma noite em claro, com afrontamentos, não é? E que depois consegues finalmente adormecer, imagina, às 5 da manhã e às 7 tens que te levantar. Se acordas abruptamente com o despertador aos berros, é uma coisa, quer dizer, Estás numa fase de sono mais profundo e exato. cá está, fazer digamos, este diário de sono ajuda-nos a perceber também os nossos ciclos de sono. Sim, Há pessoas que e nesta precisam ter aplicação o diário fica feito, porque a própria aplicação vai estudar os teus ciclos, os e teus a partir ciclos. daí podes jogar com isso, né? Normalmente cada ciclo de sono são 2h30 a 3 horas, o ideal é fazermos 3 ciclos, portanto, imaginando que os ciclos são de 2h30, dormir 2h30, mais 2h30, mais 2h30, ou seja, 5 horas, depois 7h30. Muitas pessoas têm a preocupação de dormir 8 horas, mas quando estás a dormir 8 horas vais partir um ciclo. Isso é uma coisa que a maior parte das pessoas não sabe. Portanto, primeiro que tudo, percebermos se os nossos ciclos são 2h30 ou são 3 horas, e depois, se eu vou dormir, imaginando que o ciclo é de 3 horas, vou dormir 3 mais 3, deito-me à meia-noite e acordo às 6, ou vou dormir Por isso 9 horas. pois, exato, por isso é que é importante a pessoa perceber a que horas é que eu adormeço e a que horas é que eu acordo, como é que eu acordei, que é para conseguir perceber como é que estão Exatamente. os seus ciclos de sono, e se estamos a acordar a meio de um ciclo, que isso realmente Sim, nos para surpreendesse. não ficar destabilizado, não é? Há uma outra dica que a nós, pessoalmente, nos fez muita diferença, que é depois algumas outras. E tanto eu como, e penso que tu também falaste disto, não fizemos nenhuma terapia de reposição hormonal, não é? Porque usámos suplementação natural, que tu também nos ajudou nesta fase. Sim, sim. Isso é muito importante. E mesmo eu, que pronto, eu faço este ano 65 anos, portanto tenho 64, e vivi um bocado desta coisa, a parte dos calores e dos afrontamentos foi uma coisa que continuou, porque lá está, porque eu também não abrandei muito, a minha vida foi sempre uma vida muito, muito ativa,
e tem uma diferença brutal a partir do momento em que comecei a tomar a suplementação. Portanto, hoje em dia nós sabemos que esta suplementação, que no fundo são os suplementos Immunotec, não é? Que são extremamente importantes, ajudam em muitas coisas e ajudam muito nesta regulação hormonal. Exato. Pronto. Por um lado, dão-nos mais energia. Eu acho que eles têm feito a 2 níveis. E no início, quando eu comecei a tomar, eu fiquei completamente parva com o efeito que estava a ter. Por um lado, a nível físico, de me sentir com muito mais energia, a dormir muito melhor, sem exatamente deixar de ter os afrontamentos que tinha. Portanto, uma diferença abismal, mas também vi uma grande diferença a nível psicológico. E uma das coisas que eu vi, como eu disse, aquilo que mais me afetou na menopausa foi a irritabilidade, porque eu sempre fui uma pessoa calma e comecei a ficar uma pessoa muito irritável. Foi o acalmar, através da suplementação, acalmar muito essa irritabilidade. E, portanto, eu voltar a ser a pessoa que eu costumava ser, uma pessoa calma, tranquila, que se tiver que me irritar, posso me irritar com uma situação, mas que não estou permanentemente... Sim, são situações pontuais, não é? Claro, que é uma coisa resultado da nossa vida, do dia-a-dia, sei lá, imagina, vou no meio do trânsito e alguém... quase que me bate, irrito-me, não é? Eu sou capaz de, não é? Porque é que a pessoa está a agir de maneira tão parva, mas que é uma irritabilidade normal. Agora, eu, antes da suplementação, em qualquer situação que as coisas saíam um bocadinho diferentes, eu já estava, pronto. E isso depois, lá está, tinha impacto durante a noite, tinha impacto na maneira como eu me deitava, porque eu já sabia que era mais uma noite em branco, e tinha impacto depois na maneira como eu dormia. Exato, eu vi muitas melhorias realmente, principalmente a nível da regulação do sono, que para mim era um problema, era mesmo uma área muito crítica, mas tudo o que eram as ondas de calor e esse tipo de suores noturnos, eu deixei de ter, não é? Portanto, em termos físicos, cá está, ajuda na regulação hormonal e a partir daí há uma série de coisas que vão estabilizando, há uma série de sintomas que vão desaparecendo. Sim, é? E sentiste também no ter mais energia? Sim, claramente. Pronto. Pois, eu também. Isso era um dos... Eu já partilhei aqui também, na outra live que nós fizemos, falámos de fibromialgia, não é? O estado de cansaço em que eu estava, não é? De exaustão, e fez-me toda a diferença aí, porque eu quebrei esse ciclo de cansaço em que eu estava, não é? Pois. E eu que não tinha nada disso, não é? Mas que me sentia muito cansada, e eu acho que a minha irritabilidade também vinha do estado de cansaço em que eu estava, porque eu queria continuar a fazer o mesmo estilo de vida e não chegava, a minha energia não chegava para as encomendas. Já não conseguias responder da mesma maneira. Não conseguia responder. Outro dia alguém comentava, que até acho que falámos nisso na última live, que era, eu tenho que fazer as limpezas agora de primavera, só de pensar tenho agonias, pronto. Foi no workshop que nós fizemos a seguir a live, houve uma pessoa que disse isso, só de pensar que tenho que ir fazer as limpezas da primavera. Até fico, e eu era um bocado isso, agora tenho esta tarefa para fazer, mas como é que eu vou arranjar energia para fazer? E tenho aquela coisa, pronto, e hoje em dia, graças a Deus, e às vezes também conto que tinha que fazer, a minha filha pedia, mamãe, faça-me aqui uma tradução às 10h30 da noite. Eu dizia, Madalena, amanhã eu faço a tradução, hoje a esta hora já não consigo. Já é impossível, sim. Agora são 3h e eu estou a fazer tradução, e tu sabes, muitas vezes com a doutora Luísa Cristina, que graças a Deus nos acompanha, que nos dá formação, que eu tenho que estar a faço sem problemas nenhums ao final do dia. Antigamente era como se eu fosse para o Calvário, eu fazia, mas era como se eu tinha até que fazer uma pequena meditação para me centrar e para fazer aquele grounding, não é? O enraizamento para depois poder fazer. Tinha ali uma série de técnicas. Hoje em dia, venho aqui para os diretos e faço no Zoom a tradução sem nenhum problema. Portanto, para mim foi uma grande mudança. E agora voltando aqui só um bocadinho para terminar esta parte mais física, não é? Da parte da perda de massa muscular, as questões da osteoporose, a suplementação ajuda mesmo, nós temos casos muito eliminar este tipo de riscos, digamos assim. Sim. Nós temos casos muito importantes e testemunhos muito importantes, osteoporose, artroses, coisas muito complicadas, as pessoas com os dedos todos, e temos até um médico na nossa equipa que tinha um dedo completamente torto, e ele faz bicicleta, é um homem com 74 anos e está a fazer bicicleta como se tivesse 50,
E ele dizia, eu fiquei impressionado com o dedo que eu tinha completamente torto, endireitou. A recuperação do dedo que ele A estava a recuperação do mexer o dedo dedo. foi incrível. Portanto, temos muitos casos desses, temos muitas pessoas que retomam por causa exatamente das menopausas, pessoas também que passam por situações de radioterapia, de quimioterapia, que muitas vezes associadas à menopausa são estados que a pessoa fica completamente pauperada, portanto, saber que existe uma suplementação que pode ajudar brutalmente a pessoa a superar essas situações. E pronto, e depois temos pessoas com desregulação hormonal, não é? Problemas de tiroide muito graves, e outros menos graves, mas que Sim, também ajuda bastante. ajuda muitíssimo. E se calhar deixamos aqui o convite, porque Sim, podemos aprofundar estes temas, não é? No nosso workshop que fazemos dia 23, portanto para a semana, exatamente. dia 23, o nosso workshop Viva Mais, Viva Melhor, onde vamos também, vamos falar de várias situações e de vários casos também, mas vamos aprofundar aqui um bocadinho melhor também o papel desta suplementação nestas situações, nesta fase da menopausa. Sim, e entretanto também queríamos deixar aqui uma nota que nós normalmente ligado a este live temos sempre a publicação de um artigo e vamos fazer essa publicação, porque também é bom que as pessoas fiquem com. Há pessoas que gostam de ler, não conseguem ver o live, mas gostam de ler. Mas depois leem, no fundo, um resumo daquilo que foi. Exato, porque passa muito por passar a informação e como eu estava a dizer, a Inglaterra é incrível, há grupos de mulheres, há clubes de mulheres, há toda uma legislação para o local de trabalho que é extraordinária e eu acho que em Portugal temos ainda um grande percurso por fazer e as pessoas não sabem. Coisas às vezes muito básicas as pessoas não sabem. Exato. Bem, Teresa, Ficamos por aqui. por mais este bocadinho. Deixamos depois aqui nos comentários, tanto no Facebook como depois também no Instagram, deixa essa indicação. Partilhamos o link e partilhamos o artigo, desculpa, e deixamos também aqui o convite para a inscrição para o workshop da próxima semana. Exatamente, e quem quiser interagir connosco já sabem, estamos disponíveis ou através de mensagem de Facebook ou se tiverem o nosso telefone, mandem um WhatsApp, aquilo que quiserem, estamos disponíveis para ajudar-nos naquilo que for necessário, porque acreditamos que viver com este desconforto não é uma vida feliz, não é uma vida boa e é preciso superar essas situações. Claro, porque nós queremos viver bem, com saúde e qualidade de vida até aos 100. Até aos 100. E é isto. E pronto, boa tarde a todos. Deixamos aqui então depois a informação, deixamos aqui uma informação também, cá está o artigo sobre a menopausa e o convite para o nosso workshop da próxima semana. Obrigada e o resto de uma boa noite para todos. Exatamente, boa noite então.